Sejam todos muito bem-vindos ao Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva e intuitiva para os meus queridos capricornianos. É uma leitura bônus. Muito obrigado por todos aqui. Desculpem a demora ontem. Vocês sabem que eu me esforço muito, mas ontem realmente eu não consegui gravar esse vídeo. E estou aqui hoje de coração e grata por meus capricornianos queridos ganharem essa leitura, né? Bônus. Vamos lá. Tô empolgada. Vamos ver. Eu separei esse oráculo aqui, oráculo do, acho que é Poder da Lua, não me lembro bem. E vamos ver aqui o que temos como uma energia de abertura para vocês. Lembre-se que é uma leitura coletiva, né? Não é sempre que vai ressoar com todo mundo. É uma leitura atemporal também. E o momento que você chegou aqui é o momento exato, certo? Bora lá. Capricórnio, já veio. Voz interior. E aqui, um gatinho, né? Olha que amor. E aqui a gente vai falar sobre o quê? Sobre as intuições, a tua voz interior, aquilo que já tá aí há um tempo já te avisando algumas coisas, de repente algumas pessoas fazendo vista grossa, tipo, acho que não entendi muito bem, é isso aí mesmo. O universo, ele passa o recado e a gente acaba ficando um pouco na dúvida se aquilo... Nossa, tem uma gota que eu limpei meu óculos. Se aquilo que a gente está escutando é verdade, ou se a coisa da cabeça, vozes da cabeça, ou se aquilo ali mesmo faz sentido, né? A gente às vezes fica na dúvida, porque a gente ainda faz com que deixe que os nossos desejos, né, prevaleçam, e isso acaba interferindo para escutar e ter certeza que essa voz interior, ela é a tua intuição te avisando algo. Então, assim, existem bandeiras vermelhas aí, tá? Sendo postas no teu caminho para te mostrar a direção, Capri, tá? Te mostrar a direção. Propósito de vida. E aí, levando para esse propósito de vida. Não tem muito o que falar, gente. Vocês já sabem que essas leituras aqui são super alinhadas e essa mesa aqui é uma mesa abençoada, né? Eu acho essa mesa abençoada, porque o que acontece aqui é muito louco. Olha, então é isso aqui, tá? Eu vou parar de tirar, porque eu acho que nós já temos o suficiente aqui para desenrolar um início de leitura. O que acontece? Então, a gente escuta essa voz interior, né, e levando para esse propósito de vida, né, para o nosso nó do norte, vamos dizer assim, para aquilo que a gente veio aqui, né, para viver de propósito. O coração, ele sente esse chamado, ele já está sentindo o chamado. E, na verdade, o chamado, ele começa quando a gente começa a se sentir desconfortável com as situações, né, as coisas não estão legais, aquele lugar já não te preenche mais, já não traz satisfação. Para algumas pessoas isso é gritante, né? E o desejo de mudança, só que tá, eu também não tenho a bússola aí para saber onde é que eu preciso ir. Calma aí, Cris, não atropela. Mais ou menos isso, né? Mas não adianta tu também te sentir pressionado, porque na hora certa o movimento aparece. É assim que acontece, não adianta a gente querer. Se não aconteceu ainda, é porque ainda não chegou a oportunidade exata para ti. Relaxa, calma, tá bom? Confiança interior. Então, o que acontece? As coisas começam a crescer. Aqui tem uma lua crescente, tá? Quando tu desperta essa confiança interna. E é aquilo que a gente vai sempre falar, tudo começa dentro. O movimento, o movimento primário é interno. Então, quando a gente consegue escutar de alguma forma esse movimento interno, a gente começa a se direcionar para aquilo que a gente tem que viver, quer viver, né, que a vida está chamando. E é o coração compassivo. Olha aqui. Gente, assim, a vida já está dando sinais, tá? A leitura bônus aqui, essa daqui, ela é sobre ajustes e sobre realinhamento de rota.
Então, eu já iniciei falando, né, que antes da colheita, né, ainda a vida ela exige ajuste de rota, mudança de postura, e de repente essa mudança de postura é confiar em ti, confiar no teu interior, confiar na tua guiança, confiar no que está acontecendo aí dentro de ti. Às vezes a gente fica com um pouco de medo de fazer o movimento, porque alguns movimentos exigem um pouco de mudança mesmo, né? Isso é um pouco difícil. Mas eu acredito que com confiança a vida vai te direcionando para o caminho certo, tá? Despertar aqui no fundo do maço. Então existe aqui realmente, né? Que tem fogo aqui, né? Uma lua de fogo aqui. Ela tá em chamas, essa mulher. Ou seja, fogo é a ação, transmutação, transformação. Então, é isso, tá? Tu escuta a tua voz, é uma receita de bolo aqui, né? Então, primeiro tu escuta a voz exterior, daí tu te alinha com o teu propósito de vida, daí tu confia no teu movimento, daí tu acalma esse teu coração e aí tu começa a despertar. Aí tu começa a agir. Ai, ai, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui, né, Capri? Qual é o movimento aqui para Capricórnio? O que vem aqui? Capricórnio. Aqui capricornianos tendo, assim, sabe, esse gato aqui muito vidrado, assim, um olhar muito para frente. Capricórnio já tá despertando para essa terceira visão, isso já tá acontecendo dentro de ti. Entende? Esse chamado, esse desconforto, isso demora, gente, não é uma coisa que tu vai trocar de roupa, não é que nem trocar uma roupa, entendeu? Não é bem assim, o movimento ele é demorado, dependendo da situação e da onde tu tá vindo e do que algumas questões causaram em ti, isso demora, tá? Esse despertar aqui me lembrou o pendurado, tá? Porque o pendurado, no tarô dos anjos, a palavra é despertar, né? Que vem com o pendurado. Então é tu olhar as coisas pelo outro ângulo. Tá? Então, aquilo que de repente, tá, mas eu não tô encontrando a saída desse labirinto, Cris, tá difícil. Olha pelo um outro ângulo. Para quem tá no clube de membros, dá uma olhada lá, se não olhou ainda. A última leitura que eu fiz, que tem até um pendurado na capa, tá? É essa mesmo. Porque eu falo exatamente sobre isso, sabe? A gente acessar algumas camadas da nossa mente que nos tira da sombra algumas coisas e isso vira potência. Então, eu falo lá, mas a gente fica 1 hora falando só sobre isso, né? Só sobre isso. Quando a gente fala em despertar, olha pelo outro ângulo, sombra, o que tá te travando, procrastinação, os gatilhos, tá tudo aí nesse um compilado que eu fiz lá. O pessoal gostou bastante, quem já foi lá e deixou a mensagem. Quem não é membro, eu vou convidar vocês a serem membros, porque assim, eu falo pouco aqui, mas existem níveis lá, tá? Para que tu assine lá. Mas o nível mais em conta, que eu acho que não chega a R$4, tá? Ele tá aberto para todo mundo assistir todas as leituras, não é privado. Então, se tu pagar, assinar pelo mínimo, tu vai ter acesso ao melhor de tudo que é as leituras. Então, é uma reflexão lá que o pessoal curtiu bastante. Eu trouxe uma lousa, peguei da minha filha, fiz todo um mapa, toda uma história bem legal. Eu acredito que eu me esforcei e a gente conseguiu chegar num entendimento, num esclarecimento melhor. Porque às vezes aqui na mesa fica raso de eu falar, né? Isso aqui é sombra, isso aqui entendeu? Lá não, lá eu desmembro os negócios lá e fica claro, e passo a passo também, né, o que fazer. Então, acho que vale a pena, tá?
Então é exatamente isso. Ixi, olha isso aqui. Tá, para aí, gente. Vou ter que cortar a leitura, eu acho, né? Não sei, vou ver depois. Despencou tudo. Vamos lá. Vamos abrir aqui, o que tem mais aqui? Capricórnio. O imperador, olha aí, estrutura, tá? Organização, ordem. 3 de ouros, tá? O que mais? Essa tua colheita, ela tá aqui na mesa já. Ela começa a se apresentar para ti. É claro que precisa deixar coisas para trás, com certeza. 5 de copas. Organizar esse passado, tá? Organizar o passado. Enterrar o passado, na verdade, porque aqui do passado tem coisas que tu pode usar a teu favor. Experiência, não sei se algum recurso, alguma coisa, um conhecimento, porque tem a imperatriz, a sacerdotisa aqui do lado, tá? Que tu pode começar a estruturar tuas bases aí. Estruturar tuas bases, tá? O imperador. Organização, liderança da tua vida. O 3 de ouros, falando que provavelmente existe um crescimento financeiro para ti, né? Ó, que tu vai conseguir aqui escalar, trazer aqui, não sei se é colocar um projeto, ajuda para um projeto, para desenvolver um projeto, não sei qual é o teu propósito, entende? Mas tu pode crescer a partir disso, se desenvolver de alguma forma, tanto sendo ajudado, quanto tu expondo alguma coisa. E aqui o 3 de ouros, ele fala sobre orientação, e lá vamos nós falando sobre orientação espiritual novamente, porque tá muito forte no jogo de vocês, ultimamente, a espiritualidade ajudando, a espiritualidade mostrando realmente aqui o caminho, tá? E o 4 de o imperador, que é o número 4, fala de estruturação, né? Estruturação a partir do que? Da ação. A gente tem que agir, não dá para ficar só no campo das ideias, e não fazer o negócio acontecer. Entendeu? Tem que ter ação aqui. O imperador já vem falando sobre isso. Organiza e age. Tá? Não dá para ficar só pensando, olhando para o que aconteceu. 5 de copas, olha para as taças que viraram e aí fica naquela lamúria ali e não faz nada, entendeu? Não dá, tá? A carta da justiça tá aqui, tá? E aqui vem as coisas mais equilibradas, mais justas para Capricórnio. Quando tu enxerga. Ontem, engraçado, tá? Porque ontem eu passei o dia inteiro com o pavão na cabeça. O animal, pavão. E aí, eu tenho um livro de símbolos, que é dessa grossura assim, ó. Eu volta e meia eu vou lá e dou uma olhada em alguma coisa que, né, que tô estudando, tô sempre estudando, né, gente? Então ontem eu tava com um tal do pavão na cabeça o dia inteiro. E daí, agora tá aqui. Pavão. Olha aí. 2 pavão, dois aqui, e bem aqui em cima um olho, né? E eu fui procurar referências sobre esse pavão, né? Sobre o arquétipo, sobre o símbolo. E daí eu destrinchei, eu fui pra... enfim, eu curto estudar, tá, gente? Então eu fui pra mitologia, fui lá pro hinduísmo, enfim, para várias áreas. Eu destrinchei esse pavão, tá? O que acontece? O pavão tá aqui, eu acho que ele cabe muito nessa leitura também. Porque aqui, o que acontece? Essa voz interior que tu sente, tu consegue se sentir assim, olhando verdadeiramente para esse problema, ou
ou é alguma justiça, ou alguma coisa que tu quer de equilíbrio, mas meio que tu faz uma vista grossa, entendeu? Porque assim, o pavão, ele vem com esses, cada pena dele tem um olho, né? E aqui é como se fosse o olho para que tu enxergue além. Então, bom, o pavão tem várias simbologias. Aqui ele entra na seguinte forma. Isso que tu tá buscando para tua vida, como uma justiça, como uma verdade, como algo que tu quer que alinhe na tua vida, eu quero coisas aqui que realmente sejam verdadeiras comigo, justas comigo, eu já cansei de sofrer, já cansei de me doar para os outros, e parece que eu não me alinho nunca, não me estruturo nunca, e daí parece que a coisa não anda nunca, né? E aí, o que acontece, tá? Isso é muito verdadeiro contigo mesmo ou é para mostrar uma situação para os outros? Isso, e para ti também, tu comprou uma história que não é real. Porque quando a gente está falando de voz interior, a gente precisa ser muito honesto com a gente. E a justiça, ela vem trazendo essa honestidade. A justiça não vem falando só sobre a justiça divina, a justiça dos homens, não. Aqui tu tá sendo justo e verdadeiro contigo mesmo. Porque é o único deck que vem pavão. É o único deck que vem pavão. Então, que eu me lembro. Daí o que eu tenho aqui que eu me lembro. Daí o que acontece? O pavão, ele é muito bonito, ele é muito majestoso, né? É um bicho muito majestoso. Só que o pavão, ele se mostra muito. Só que tem um ditado indiano que fala assim, ó. Ontem eu tava vendo e eu já conheci, eu fui procurar ver por que falavam sobre isso. Que o pavão, ele tem penas de anjo, ele tem voz de diabo e ele tem andar de ladrão. Um provérbio indiano. Por quê? De anjo, porque é muito bonito, é muito majestoso as penas, ele mostra muito. Só que eu não sei se vocês já viram um pavão aí se expressando, a voz não corresponde com a beleza dele, porque realmente a voz dele peca. E andar de diabo, andar de ladrão é como se ele tivesse sempre buscando por coisas assim, e ele não assume aquela postura dele. Então é muito para os outros, mas a postura não é. Então a tua postura, ela está sendo justa contigo. É isso que a reflexão aqui é essa. A tua postura, o que tu deseja, é verdadeiro, é justo. Se é justo, trazendo para o pavão, porque não foi à toa que eu estudei o arquétipo do pavão ontem, e assim, ó, N coisas que eu poderia falar sobre o pavão, tá? N coisas. E aqui me cabe falar, tá? Que assim, o veneno que tu tá tomando desse passado, que é justamente o que o pavão fala também, tá? Porque o veneno que tu tá tomando deste passado, tu tá ingerindo ele ou tu tá entendendo isso e expelindo? Porque assim, o pavão ele come cascavel, essas cobras venenosas, tá? Só que o pavão, dizem que ele é uma carne que ele não se decompõe, entende? Ele não é afetada pelo veneno. Então existe uma sabedoria nisso. Ou tu tá tomando esse veneno do teu passado, o que aconteceu contigo, ou tu tá conseguindo digerir isso de uma forma que não te prejudique. Entendeu? Existe também uma lenda de Shiva que fala que a garganta azul de Shiva também está relacionada ao pavão, porque Shiva também ele consegue tomar o veneno
mas ele não engole isso e ele acaba transformando isso em aprendizado, também existe isso. Então, tu tá tomando esse veneno ou tu tá conseguindo tirar isso de ti, o melhor proveito disso? Porque existe o 5 de copas, é que eu não posso dizer que não tem aqui alguém tomando veneno. Então, isso aqui tá sempre sendo atualizado de alguma forma. Então, a verdade, ela tem que partir do teu interior. Quando a gente tá falando assim, voz interior, tá, intuição. É super artificial isso, gente. A gente precisa ir um pouquinho mais fundo. E a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. A justiça, ela tá aqui, não é à toa. O despertar tá aqui porque não tá à toa aqui. Tá? O despertar com fogo, o imperador com fogo, ele precisa de ação. E a ação é olhar, primeira coisa, olhar para isso de uma forma clara, justa, honesta contigo mesmo, e os outros não interessam. A beleza que os outros estão vendo, isso não importa. Não importa. Entende? Então, assim, para finalizar a questão do pavão, tá? Porque eu vou agora falar do que eu estudei, né? Porque daí a gente vai aprimorando o estudo quando a gente fala, né? O que acontece? O pavão, ele também tem uma questão ele troca de pele. Só que toda vez que ele cai, toda aquela penagem dele, cai tudo, ele fica feinho, coitadinho. E daí ele aprende também com esse processo, que a gente precisa se recolher para depois ele volta, mas ele volta muito majestoso, ele volta melhor do que antes as penas. Então existe um processo também de dar um passo atrás. Vamos aprender com o pavão hoje. Eu vou botar um pavão lá de amor, se eu achar, tá? no título. Bota pavão aqui embaixo. Deve ter, né? Bota aí os pavãozinhos aí, vão aparecer os pavãozinhos. O que acontece? A gente precisa entender que a gente precisa retroceder, não engolir o veneno, e quando voltar, ele é associado a uma fênix, o pavão. Sabia? Que ele renasce de uma forma diferente. Então, assim, lições sobre o pavão: não tome o veneno que te deram, tá? Saiba extrair o melhor disso. Quando tu achar que tu morreu, tu vai renascer das cinzas e a tua penagem vai voltar muito mais majestosa do que antes, tá? E não tente parecer para os outros o que na verdade não é, ou nem para ti mesmo. Então seja honesto contigo mesmo. Não tente mostrar para aparecer por imagem, entende? Não que tu tenha que falar para os outros que tu tá mal, não. Tu não tem que mostrar nada para ninguém. Tu só precisa ser honesto contigo mesmo. Bora lá. Então aqui, a sacerdotisa, ela vem para me trazer tudo isso eu falei por causa da sacerdotisa. Não foi por causa do pavão. Porque a sacerdotisa está falando assim: olha pro teu interior. Voz interior. A gente está falando do teu interior. A gente não tá falando de outro lugar. Entendeu? Vamos lá. Uau. Cavaleiro de espadas. A velocidade, né? A velocidade veio, né? Galopando. E aqui, o 3 de espadas, olha isso aqui, ó. Olha a urgência disso. A urgência tá aqui. O movimento tá aqui. Ele tá com uma espada na mão. Porque ele tá querendo ceifar isso aqui, ó. Aqui tem uma corda, ó. Pra mim, esse cavaleiro, ele tá vindo aqui, ó, e passando a espada ali, ó. No que tu tá preso ainda, Capri? O que ainda tu tá olhando para esse passado que tu não consegue enterrar? Mágoa, ressentimento, sensação de aprisionamento, autossabotagem, auto-boicote. Entende? Quando a gente está desconfortável e a gente está sentindo o chamado, que foi o início da nossa leitura, a vida ela vai te pedir ajuste. A gente não vai ficar, começou a vida nova. Não! Gente, a gente vem de baixo. A gente vem sem pena nenhuma. Depois que a gente vai renascer.
Entende? Depois que a gente vem majestosamente aparecendo. Antes disso, não. Antes disso, não. A gente até encontra umas cascavéis aí. É. Quem nunca? Quem nunca? Me conte aqui. Mas aí tu não pode tomar o veneno. E tu tomou, olha aqui. Tu tá te sentindo preso, amarrado. Não dá, Capri. Existe uma potência nessa mesa que a gente não pode desperdiçar isso. É o imperador que a gente tá falando que abre o jogo. Capricorniano não é qualquer coisa. Eu não preciso. O que eu vou falar? Eu sou capricorniana, pra quem tá chegando agora aí. A gente sabe da nossa potência, a gente sabe o que a gente pode fazer. A gente sabe onde é que a gente chega. A gente sabe que a escalada, a gente pode dar 2, 3 passos, escorregar no penhasco, mas a gente vai chegar lá em cima. Aqui, ó. Entendeu? Então, assim, tem ajuste para fazer? Tem. Mas é super possível. Tá? Mais um. A torre. Pesado, né? Só que isso aqui vem para desconstruir e construir. Isso aqui é quando o pavão ele perde as penas todinhas de estar aí. Agora acabou meu mundo, né? Ninguém vai mais me achar bonito aqui. Ninguém vai mais se interessar por mim, porque agora eu tô desse jeito, né? Mas, depois da torre, vem a estrela, né? A gente já sabe disso. Vem a esperança, a gente não pode perder. E, com certeza, um novo amanhã surge para Capricórnio. Porque essa carta, ela fala olha de olhar pelo outro ângulo. Olha, muda de direção. Muda de direção, muda de olhar. Desperta. O quanto tu tá perdendo, em cima dessa história que já quebrou essas taças. Não vai voltar. Pelo menos não da forma que era antes. Tá? Bora lá. Ai, 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 ai. Essas leituras de Capricórnio me pegam, né? É que eu também comecei com um oráculo mais profundo hoje também, né? Depende do oráculo que eu abro, da direção, dá o tom do jogo, né? Também tem isso. Sei que ontem eu fui dormir, eu perdi meu sono ontem, era 3 horas da manhã, eu tava estudando pavão. Ai, ai. Pelo menos eu, né, usei meu tempo com proveito. Hoje eu já usei aqui, né, os estudos. De alguma forma. Vamos lá. 4 de copas. Não, 4 de ouros. Mais uma. 5 de paus. Capri, enquanto tu segurar os conflitos, aqui, tá falando, ó, vamos trabalhar o que tá ainda te trazendo insatisfação, o que tá te trazendo desconforto, o que tá te porque assim, a oportunidade já existe, tá? A oportunidade já existe aqui, 4 de copas. Só que ainda tem um certo medo, um certo receio de avançar, e eu acho que até é natural, pelo que eu tô vendo aqui que aconteceu, que essa sequência aqui é bem pesada. Então eu ainda tô assim, sabe como tu bota o pé na porta e diz, tá, mas será que parou mesmo a tempestade ou será que eu volto lá e pego um guarda-chuva? Tá, mas será que entendeu? É isso. Eu tô com o pé na porta, não sei muito bem o que eu faço ainda. Se eu vou sem guarda-chuva, se eu vou sem, porque a tempestade acabou de acabar. Tá? E aí tu fica segurando o movimento, porque os conflitos, eles estão ainda reverberando dentro de ti. Eu acredito que foi um trauma mais profundo aqui. E o que acontece? 8 de ouros e o 3 de copas. A experiência que tu teve te deu uma parada. Só que é hora de crescer, é hora de evoluir, a vida tá te chamando para ser o imperador da tua vida, para assumir a liderança.
né? Então, o 8 de ouros e o 3 de copas vem falando do quê? Vamos trabalhar aqui primeiro, a tua confiança interior, vamos trabalhar aqui a leveza nos teus dias, olhar para as coisas com mais alegria, com mais gratidão, com mais leveza. Não é aqui espiritualidade tóxica, não tem nada a ver com isso, até porque longe de mim fazer isso, porque eu sei muito bem o que é a realidade das coisas, eu sei muito bem o que é estar nessa torre aqui, ou nesse 8 de espadas aqui, 3 de espadas, tá? Só que a gente precisa de alguma forma se pegar em alguma coisa. De alguma forma a gente precisa se pegar em alguma coisa. Então, que seja numa leveza, que seja num pensamento mudado, que seja numa oração, entendeu? Esses dias eu estava pensando sobre isso, que quando eu estava passando por dificuldades, eu fazia muita coisa, eu passava muito tempo, sabe, olhando para mim. Eu faço isso ainda, mas de uma forma diferente, porque eu acredito que eu passei daquela fase. Então eu passava muito tempo fazendo muita oração, muita meditação, mas era muito tempo para ver se eu acalmava o meu interior, para ver se eu conseguia sair daquela história. E eu vi que aquilo me ajudou naquela época muito, 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 muito. E aqui tem alguns capricornianos que precisam fazer isso um pouco, olhar mais para essa parte para começar a aliviar o coração. Quando alivia o coração, tu começa a criar certeza do teu passo, tu abre a porta e fala, não, vai vir um sol, eu já posso sair com segurança de casa, entende? Eu já posso dar esse pé, eu já posso, entende? É isso. Aqui eu vou dar pé, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Aí tu começa a confiar em ti novamente. E é isso que tá falando aqui. Mais um aqui, Capri. Rainha de paus, os enamorados, o imperador novamente e o 10 de espadas. E aí, fechou. Porque o que acontece? A rainha de paus, ela vem falando assim, ó, usa os teus poderes naturais, usa o teu poder pessoal para transmutar essa energia, para que tu não fique em dúvida das tuas escolhas daqui para frente, para que tu saiba qual é o teu direcionamento, para onde é que tu tá indo. Faça tuas escolhas baseadas no quê? Na tua voz interior. Mas seja verdadeiro contigo mesmo. Não para os outros, não para mostrar para os outros. Não tome o veneno. Entende? Não toma esse veneno. Não é teu. Podem até te dar, tu pode botar na boca, mas tu não engole ele. Foi o que Shiva fez. Entende? Então é isso, gente, é isso, tá? O imperador falando aqui, assuma o teu poder, assuma a tua liderança, Capricórnio. Tu é muito grande, tu é muito grande. Para qualquer coisa que tu tá desejando na tua vida, tu vai conseguir destravar esse negócio. Ação, determinação, coragem. Não tenha dúvida do teu poder. Isso aqui é uma carta de dúvida. Tu tá duvidando dos teus poderes naturais, dos teus recursos, de tudo aquilo que tu, os enamorados aqui, ó, de tudo aquilo que tu tem para transformar. A voz interior tá aqui, a rainha de paus. Autonomia. Gente, é assim, ó, é como se tu tivesse uma potência dentro de ti, uma chama dentro de ti que tá um vulcão prestes a explodir. Entende? Isso precisa ser usado a teu favor. 10 de espadas, o pior ficou para trás. O movimento vai acontecer positivamente, pode ter certeza. As coisas ruins ficando para trás, porque agora tu senta na cadeira do imperador. Tu vai sentar nessa cadeira, Capri. Essa cadeira é tua, não é de mais ninguém. Não é de mais ninguém essa cadeira. Só tem um dono essa cadeira. É tua. Entendeu? É isso. Vamos tirar um conselho aqui.
Bom, deixa teu like, te inscreva no canal. Eu sempre me esqueço de falar isso, né? Ativa o sininho de notificações, tá? É importante. Gente, tá tudo despencando hoje. Eu nem vou cortar lá aquela hora o vídeo que caiu. Não vai dar pra editar. Editar desse jeito, né? É muito demorado e tem coisas que... eu já me sinto tão à vontade aqui que... É isso. Conselho para Capricórnio. Sete de água. A roda da fortuna e o mago. Olha aí que maravilha. 2 arcanos maiores, me dá mais mais uma carta. 7 de água. 6 de água. 7 de água e 6 de água. E o 7 de fogo. Olha aqui o as de paus no fundo do maço. Então, assim, o que acontece? Caminho de facilidades não vai ter para ninguém. Entendeu? Não tem caminho... é o caminho do meio, caminho mais fácil, caminho mais... 7 de água fala de ilusões. Enquanto tu não assumir isso, sabe? De tipo, não, para aí, eu vou ser honesto comigo mesmo. O que tá acontecendo? Aonde eu tô me auto-sabotando? Aonde eu tô me enganando? Aonde eu não tô sendo justo comigo, verdadeiro comigo mesmo? Será que eu ainda tô tentando engolir venenos? Ou será que eu tô querendo mostrar para os outros uma coisa que não é? Entendeu? E o 7 de água ele vem com a seguinte frase aqui: pare de adiar. Só isso, pare de adiar. Cai os véus, para de adiar. Roda da fortuna, Arcanjo Miguel aqui. É aquele cavaleiro de espadas que eu falei que estava cortando o mal. Lembra? Eu falei, tem um cavaleiro aqui cortando com a espada. Arcanjo Miguel tá na frente disso. Tá? E aqui tem mudanças positivas para ti, né? A roda da fortuna, nem preciso falar sobre isso. A sorte tá do teu lado. Então as coisas acontecendo para o melhor agora. O mago, um novo início. Então depois de tudo isso, vem esse novo início. Que é justamente a vida te preparando, é aquele último respiro, né? Tipo, quando é que eu vou ter sossego? Logo ali na frente. Primeiro vamos resolver isso aqui pra te não levar junto. Tá? Vamos enterrar esse negócio aqui. O mago, o novo início. Você está pronto. Você tem os recursos e a capacidade para manifestar o que tu deseja, para transformar a tua vida. O 6 de água, falando justamente dos teus sonhos, do teu propósito de vida também, né? Não deixa de ser um sonho para realizar, né? E tu reorganizando também o passado de uma forma que tu não romantiza mais ele, mas que tu traz a balança da justiça para que pese isso de uma medida justa para os dois lados, inclusive para o teu, para que tu te olhe de uma forma justa e honesta para ver também aonde é que tu tá pecando. E o 7 de fogo falando que tu tá indo defender o que tu deseja. Então, defenda os teus desejos, as tuas crenças, os teus sonhos, tá? As de fogo, uma oportunidade empolgante surgindo ali na frente. Então, existe algo novo surgindo, uma renovação, um portal de transmutação de fogo. Nós estamos falando do elemento fogo desde o início do jogo. Ascensão profissional, mude a sua vida agora, tá dizendo aqui nessa carta. É isso. Eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura.
Meus queridos, gratidão. Até mais.